Olá, meu nome é Tiago Ferreira, sou advogado especialista em Direito Penal e Direito Processual Penal, advogado sócio fundador do escritório Oliveira e Ferreira Consultoria e Advocacia. Pois bem, hoje nós vamos tratar de um tema de extrema relevância dentro do ordenamento jurídico brasileiro, chamada audiência de custódia. Qual é o conceito da audiência de custódia? Qual a finalidade dessa audiência de custódia? Como funciona essa audiência de custódia? E as suas principais características. Então, inicialmente, é importante nós deixarmos ressaltados que a audiência de custódia, ela efetivamente está prevista em tratados internacionais em que o Brasil é signatário. Dentre eles, um dos mais importantes, o Pacto de São José da Costa Rica, que por sua vez tem força de norma constitucional. Recentemente, a audiência de custódia ela foi regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça por intermédio da Resolução 213, de 15 de fevereiro de 2015. A partir de então, diversos tribunais estaduais brasileiros passaram a então regulamentar a audiência de custódia em seus respectivos territórios, jurisdições, comarcas e etc. No âmbito do Distrito Federal, a audiência de custódia, atualmente, ela se realiza no Departamento de Polícia Especializada do Distrito Federal. Recentemente, agora com a reestruturação do núcleo de audiência de custódia, inicialmente realizada no Fórum de Brasília, hoje esta audiência ela é realizada dentro das estruturas da Polícia Civil, em especial no complexo especializado do Departamento de Polícia Civil. Então, o que seria a audiência de custódia? Qual é a finalidade desta audiência de custódia dentro do processo penal? A audiência de custódia, em outras palavras, ela tem uma finalidade específica em que o indivíduo ou a pessoa que for preso em flagrante, esse indivíduo tem o direito de ser apresentado de forma imediata, ou seja, sem demoras, à autoridade judicial. A finalidade desta audiência de custódia é, inicialmente, o juiz, ao tomar conhecimento, propiciar ao juiz, ao tomar conhecimento do auto de prisão em flagrante, propriamente dito, o juiz vai avaliar, então, a legalidade do ato da prisão em flagrante. Verificar se essa prisão em flagrante efetivamente respeitou os requisitos legais exigidos. Então, a audiência de custódia, ela é presidida pelo magistrado, que é um juiz, com a participação do membro do Ministério Público, promotor de justiça, e, claro, com a participação da defesa, seja por intermédio da Defensoria Pública ou de um advogado particular. Então, o juiz, ao receber o material da prisão em flagrante, ele tem algumas possibilidades dentro desta audiência de custódia. Se o juiz verificar que a prisão em flagrante desse indivíduo respeitou os requisitos legais, então o juiz ele homologará o ato flagrancial, uma vez que os requisitos da prisão em flagrante efetivamente encontram-se respeitados. Caso contrário, o juiz, nesta oportunidade, verificando-se que o ato da prisão em flagrante foi ilegal, por exemplo, ou seja, o flagrante não respeitou as exigências legais, o juiz então ele já tem a primeira possibilidade, que é relaxar a prisão em flagrante. Ou seja, a prisão em flagrante ilegal, em outras palavras,
enseja ao juiz, possibilita ao juiz relaxar a prisão em flagrante deste indivíduo que foi preso. Agora, partindo da premissa que o flagrante é legal, ao juiz ele tem duas possibilidades. A primeira é verificar se esse indivíduo pode ou não responder ao eventual processo penal em liberdade, que nós chamamos tecnicamente de liberdade provisória. Ou seja, a prisão em flagrante ela foi homologada pelo juiz, uma vez que foi respeitados os requisitos legais. Por outro lado, o juiz também pode verificar a possibilidade do indivíduo responder a um eventual processo, uma ação penal, em liberdade, fixando fiança ou não. Isso vai depender, obviamente, das circunstâncias do caso em concreto, da particularidade do evento delitivo e etc. Então, o juiz, na audiência de custódia, ele poderá, então, liberar, em outras palavras, conceder a liberdade provisória para esse indivíduo responder eventualmente a ação penal que, porventura, o órgão acusador venha a propor no judiciário. Nesta audiência de custódia também, caso o juiz entenda pela impossibilidade da concessão da liberdade provisória, o juiz, que é o magistrado, ele também verificará a possibilidade de converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva. Obviamente que para esta decisão da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, o juiz necessariamente ele vai ter que fundamentar o porquê que vai converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva, levando-se em consideração os requisitos ensejadores desta prisão cautelar que nós chamamos tecnicamente. Então, se o juiz entender que é passível de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, ele vai levar em consideração basicamente os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal Brasileiro e fundamentar a sua decisão, seja para resguardar a ordem pública, seja para resguardar a ordem econômica, seja para preservar, enfim, o processo como um todo. Então, ao receber esse instrumento flagrancial, ele vai analisar essas três possibilidades. A possibilidade do relaxamento de prisão, resumindo, relaxamento de prisão quando a prisão em flagrante não respeitou os requisitos legais exigidos. E aí, nesse caso, o juiz relaxa a prisão em flagrante. Se essa prisão em flagrante ela é legal, ao juiz, então, cabe verificar se este indivíduo preso em flagrante poderá ser beneficiado ou não da liberdade provisória, seja fixando fiança ou seja não fixando fiança. Isso tudo vai depender do caso em concreto. E por fim, ao juiz caberá a possibilidade também de verificar se é caso de converter esta prisão legal em flagrante em prisão preventiva, que é uma outra modalidade processual de prisões prevista no ordenamento jurídico brasileiro. É importante ressaltar que do ato da captura do indivíduo, ou seja, do ato da prisão, esse indivíduo ele tem um prazo de veja bem, até 24 horas para ser apresentada a uma autoridade judicial competente para fazer essa análise, ora explicada. Entendo eu que o desrespeito a este prazo de até 24 horas, seja por qual motivo for, de repente falta de efetivo policial, para levar o indivíduo, apresentar o indivíduo à autoridade policial dentro deste prazo em que está previsto na resolução do Conselho Nacional de Justiça, no seu artigo inicial, o artigo 1º, já trata dessa questão do prazo.
eu entendo que o desrespeito desse prazo de forma injustificada é passível levar à discussão de um eventual relaxamento da prisão em flagrante. Uma vez que este prazo, ele é um prazo que tem por finalidade, a essência da própria audiência de custódia é verificar a legalidade da prisão em flagrante. Ora, se esse prazo de 24 horas, de até 24 horas, for desrespeitado pelo Estado, obviamente que o indivíduo preso não poderá sofrer, se responsabilizar por uma eventual inércia do Estado em não apresentar o indivíduo a uma autoridade judicial dentro desse prazo. Nós sabemos que essa discussão é uma discussão tênue, ou seja, é uma discussão que não está ainda consagrada nos tribunais estaduais do Brasil, né? Então existem julgados, por exemplo, que o desrespeito desse prazo por si só não seja um eventual pedido de relaxamento de prisão, muito embora eu entenda de forma diversa. E na prática forense rotineira, nós estamos inclusive levando essa discussão para os desembargadores, ministros e etc. Esta é uma questão. É importante deixar, caros ouvintes, registrado que esta audiência de custódia, ela não abordará aspectos de mérito daquela infração penal, daquele crime em que foi praticado. Ou seja, essa audiência de custódia, ela tem a finalidade exclusiva de verificar a legalidade dessa prisão em flagrante e verificar se o indivíduo preso, ele teve a sua integridade física e moral respeitada pela autoridade responsável da prisão. Então, veja bem, muitas pessoas questionam, doutor, ele agiu em legítima defesa, doutor, ele agiu em estado de necessidade, doutor, não tem provas para condenar, enfim, todas essas questões de mérito propriamente dito, acusação, defesa, discussão de teses jurídicas, né? Discussão de teses defensivas, a questão de mérito propriamente dito não é o momento em que é levada em consideração na audiência de custódia. Ou seja, essas questões deverão ser objeto de discussão no momento processual oportuno, na hipótese de eventual ação penal. Então, não podemos confundir a finalidade da audiência de custódia com a finalidade da apuração criminal propriamente dita, né? Então, é muito importante, nobres ouvintes, que a audiência de custódia, ela é ainda um instrumento democrático para viabilizar a melhor aplicação da lei penal. Muito embora nós sabemos que ela foi implantada recentemente, né, por intermédio do Conselho Nacional de Justiça, embora ela já esteja prevista no nosso ordenamento jurídico desde os tratados internacionais, Pacto São José da Costa Rica e etc. Então hoje nós estamos caminhando para uma evolução operacional dessa chamada audiência de custódia. Perfeito? Então, a audiência de custódia, sem dúvida, ela é um momento em que se deva discutir se aquele indivíduo merece ou não permanecer preso. Com base nos princípios norteadores do processo penal, os princípios constitucionais que norteiam essa atividade, critérios de proporcionalidade, critérios de razoabilidade, sempre levando em foco o quê? O ato da prisão em flagrante. Tá ok? Fica aqui o nosso grande abraço e estamos sempre à disposição para discutirmos ideias, discutirmos novas metodologias e até a próxima.